Segundo o Livro dos Espíritos, os espíritos não têm sexo. Este é determinado pelo corpo. Como o espírito forma o corpo em relação ao sexo, se ele pode encarnar em corpo de um ou de outro? Nós citamos um exemplo do sapo macho na live de hoje. Se sendo o sapo macho tem um testículo e tem um ovário rudimentar. Quando se retira o testículo do sapo macho, ele desenvolve o ovário rudimentar, transformando em um ovário com as funções femininas, mostrando que na constituição do universo, isto é perfeitamente normal. Citamos o exemplo da galinha, que evidentemente tem um ovário esquerdo, um ovário direito, que é um testículo rudimentar. Se nós retirarmos o ovário esquerdo, vamos transformar aquele ovário direito num testículo. E a galinha, na verdade, passa a ter uma crista como o galo, canta como o galo e se comporta sexualmente como um galo. Isto é o início da transformação dos nossos espíritos, que naturalmente sofreram, na verdade, pela questão da constituição genética e pela necessidade do processo evolutivo, a diferenciação entre seres masculinos e seres femininos pelo cariótipo cromossomial que forma criaturas XX ou criaturas XY. XX são femininas, XY são masculinas, podendo haver aberrações genéticas, já falamos na síndrome dos cromossomos, como ausência de X, XX, 3X, enfim, né, diversas alterações. De qualquer forma, o que se quer dizer é que quando nós reingressamos no corpo físico, na necessidade da reencarnação, dos nossos propósitos, das nossas programações espirituais, nós reencarnamos como sexo masculino ou como um sexo feminino. Mas, no entanto, do ponto de vista das nossas origens, o ser espiritual é assexuado. Ele não tem sexo mais adiante, masculino ou feminino, ele tem vibrações, ele permite atuar como sexo masculino ou como sexo feminino, mas não do ponto de vista gonodal, como nós conhecemos na Terra. É preciso ter um testículo, ou é preciso ter um ovário para poder diferenciar o sexo masculino do feminino. Nós nos compreenderemos que somos espíritos. E alguém vai perguntar, mas então não há os cônjuges espirituais além das fronteiras da morte? Será um assunto da próxima live, onde os espíritos vão dizer como é que nós vivemos do outro lado da vida, com os espíritos afins, com os parceiros de outro lado, vai ser mostrado isso, mas o que nós queremos adiantar é que, evidentemente, a união se processará na cumplicidade, na parceria, com os seres que se têm o mesmo propósito. E essa sexualidade, digamos, que nós temos assim exacerbada, será transformada em vibrações de extremo amor, de extremo carinho sublimado, que são confortantes, são liberadoras de alta concentração de energia e representam, do ponto de vista do convívio espiritual, uma certeza de que nós não precisamos, porque não vamos usar o sexo para o caráter reprodutivo. E aí nós estamos observando seres que estão reencarnando em grande profusão, há uma grande quantidade de pleidianos reencarnando nesse momento, né? Nós temos, assim, desde 1970, mas agora tem reencarnado, se acredita que o ano passado, 250 mil seres das Pleiades reencarnaram na Terra, e assim é uma expectativa sucessiva para trazer o seu conhecimento, a sua ajuda, ao lado de sirianos, ao lado dos arcturianos, formando aquilo que será e que nós vamos crescer para compreender que a nossa pátria é o universo. Quando nós compreendemos que a nossa pátria é o universo, nós compreenderemos que a Terra é o ambiente de todos, porque o universo nos reserva para vivermos o todo. Não haverá limites para o espírito imortal. Não haverá limites para o espírito evoluído, o universo é dele. É óbvio que ele se situará em zonas para que possa trabalhar, para que possa conviver com espíritos afins. Mas os limites ao ser inteligente inexistem, porque o espírito se conhece e se apresenta como um ser universal. E este ser universal é uma realidade flagrante e que, à medida que nós formos evoluindo para chegarmos
no mundo de regeneração e daí para frente, vai se tornar cada vez mais real, cada vez mais insistente, porque teremos que conviver com seres de outros mundos. E esses seres de outros mundos vêm aqui. Eu, por exemplo, sou carioca, moro no Rio Grande do Sul há muito tempo, mas eu não deixo de sentir e de ir ao Rio de Janeiro a hora que eu possa, mas veja bem o que eu queira. Agora, eu me sinto brasileiro, como se o universo fosse o Brasil. Em qualquer lugar, se eu for visitar os meus irmãos na Paraíba, ou Campina Grande, ou João Pessoa, eu vou lá como brasileiro, no mundo, conversar com os meus irmãos, me sentindo ser do Brasil. Agora, no momento que eu ultrapassar esses limites físicos e compreender que eu sou um ser universal, para mim, a minha pátria é o universo.